Sabuga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Olha a gente aí, caramba! A oitava parte, eita, do colonialismo europeu. É isso que a gente está analisando, né? Tentando perceber aí como é que foi essa empreitada europeia de tomar posse de um continente que já era habitado. Maravilha esse trem, hein? Eita! Bora lá então? Hoje a gente está começando a preparar o Brasil Colônia. É, a colonização do Brasil, caramba. A história da nossa pátria amada Brasil. Eita! Pois é, para a gente entender o Brasil Colônia, a gente precisa compreender um pouquinho da colonização portuguesa, ali nos seus primórdios e tal. Hoje nós vamos falar do achamento do Brasil. Ok, você e eu já conversamos lá atrás, naquela aula sobre problematizações, e já vimos toda aquela questão que não é meramente formal de discutir quais são as palavras, as expressões que a gente deve ou não deve usar, por que deve e por que não deve usar. Não é? Falar em descobrimento de uma terra que já era habitada é desrespeitar quem aqui habitava. Falar em índios, com tudo que isso carrega de preconceito, de etnocentrismo. Olha, eles eram nativos daqui, eles não eram índios, não. Colombo achou que estava chegando às Índias, rotulou. Você gosta de ser rotulado aí por um nome qualquer? Eu também não. Então a gente já conversou sobre isso lá naquela aula de problematizações. Mas isso vai estar sempre vindo à tona, viu? Às vezes até o Vandim tropeça no vocabulário com frequência e acaba dando aí uma pinta de que aquilo que a gente critica muitas vezes está arraigado ainda dentro do nosso vocabulário, pior ainda, das nossas concepções. Difícil, né? A gente refazer isso tudo na cabeça da gente. A gente aprendeu de um jeito e agora ficar tendo certos pudores, cuidados e tal, isso causa um certo estranhamento, confesso. Mas é preciso, a gente tem que evoluir, não só na tecnologia, mas também nas concepções, também no vocabulário. Por que não, não é? Se é para melhor, se é evolução, pô, tamo junto aí. Eita! Bom, depois desse sermão das 7 palavras, vamos lá então. Como é que foi a chegada dos portugueses ao Brasil mesmo? Bom, nós temos um relato oficial e, digamos assim, um relato alternativo. O relato oficial diz, bom, os portugueses chegaram aqui no dia 21 de abril, 22 eles aportaram em terra, de 1500. Então foi em 22 de abril de 1500 que eles pisaram nessa terra. Ao avistar um monte, o chamaram de Monte Pascal. Depois chamaram a terra de Terra da Vera Cruz, da verdadeira cruz. Nos primeiros 5 anos vão mudar o nome dessa terra toda hora. Ó, Terra da Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, e Terra da Santa Cruz do Brasil, até que chegou em terra chamada Brasil. Mas demorou uns 5 anos, tá? O termo brasileiro demora muito a ser incorporado ao vocabulário local. Bom, então o relato oficial diz que os portugueses aqui chegaram, nessa terra estima-se já viviam 5 milhões de habitantes e chamavam a terra de Pindorama. Pindorama é o primeiro nome, o nome original dessa terra. Bom, há um outro relato, que é o relato extraoficial, vamos chamá-lo de alternativo. Esse relato diz assim, olha, não foi a esquadra de Cabral e não foi em 1500. Foi uma outra esquadra, comandada por Duarte Pacheco Pereira, que em 1498 aqui primeiro aportou. Então, o relato sobre a chegada dos portugueses no Brasil precisa ser compreendido. Há um relato oficial e há um relato extraoficial.
uma hora você pode pegar uma questão que lide inclusive com os dois. Tá legal? Conheço questões assim. Não morra, minha filha. Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer é analisar essa teoria, porque ela encontra aí, né, alguns desavisados que tropeçam nela. Não sabem, nunca ouviram falar? O que é a teoria da casualidade? Ó, casualidade refere-se a casual, acaso, sem querer. Então o que é a teoria da casualidade? Por exemplo, estava muito em voga quando eu fui aluno na antiga quinta série, lá no século passado. Dizia-se assim, bom, lá ia Cabral pelas Índias, que é o nome genérico pelo qual eles conheciam o Oriente, lá ia Cabral às Índias, quando foi pego por uma calmaria. Os ventos pararam de soprar, ele ficou meio perdido, sem orientação, e nessa de estar perdido, chegou por acaso ao Brasil. Há uma outra teoria que não diz isso não, que diz, olha, isso é conversa para boi dormir, tá? Na verdade, o Cabral foi instruído, quando ele chegasse ali próximo ao Golfo da Guiné, em desviar a sua rota. Porque os portugueses já sabiam, entre outras coisas, que ali no Golfo da Guiné há correntes marítimas contrárias. E também porque agora eles podiam dar ciência da terra que Duarte Pacheco já havia descoberto, porque eles tinham conseguido mudar da bula Inter Cetera para o Tratado de Tordesilhas. Então agora eles podiam tornar oficial aquilo que já era conhecido, que é o Brasil. Então Cabral não chegou aqui por acaso, ele veio já instruído, ele ficou aqui um bom tempo, depois ele seguiu viagem para as Índias. Alguns dizem, olha, se ele estava perdido, como é que Pero Vaz de Caminha voltou para levar uma carta ao rei de Portugal? Quem está perdido não volta para levar carta, era para ter todo mundo... Ah, enfim. Então, pronto. Mas é bom tomar contato com a teoria da casualidade. O que ela muda na história do Brasil? Na história do Brasil? É bom, é uma versão, se foi por acaso, se não foi, tudo o que veio depois continua sendo. Enfim, não muda nada. Mas é uma teoria e é bom que a gente a encontre. O que muda é a forma de entender como as coisas se deram, tá bom? Pode ser até que surja uma terceira, uma quarta teoria aí pela frente. Ah, Landim. Então, olha lá, vamos falar também do Sabarabuçu. Pode ser que você encontre isso em alguma questão. O Sabarabuçu só está aqui na nossa aula para falar do quão mitológico era o Brasil na cabeça dos europeus, dos portugueses. Quando estão naquela de descobrir, não descobrir, já conviviam com mitos, por exemplo, que falavam de uma serra resplandecente que haveria além-mar, numa terra, num Eldorado, que haveria... Eles imaginavam que ia encontrar uma terra cuja areia da praia seria ouro em pó. Imagine a decepção que tomou conta desses portugueses quando chegaram aqui à terra dos papagaios. Não encontraram ouro. Vão demorar 200 anos para encontrar as Minas Gerais, não é? E naqueles primeiros 200 anos, nada parecia sequer de longe com esses mitos que povoavam a cabeça dos portugueses. Mas isso aí deu muito gás, deu muita história. Fica imaginando ali as tabernas, né? Canecas cheias de vinho, caramango assado às 3 da manhã, jurando de pé junto que o primo do sobrinho da tia, do cunhado, da empregada, da irmã do patrão dele sabia porque já tinha visto essa terra, o Sabarabuçu, a terra encantada. Muito bem. Olha, muito tempo depois que os portugueses já estavam aqui, na época do bandeirantismo, de novo vão renascer alguns mitos da Serra das Esmeraldas, só que aí dessa vez eles vão encontrar o que eles estavam, ou algo próximo do que eles estavam imaginando, tá? Então isso é para lembrar você que rolava uma mitologia toda aí. Vandim, você falou com a gente que na época das grandes navegações também tem uma mitologia assim, assustadora, né? De criaturas terríveis, monstros marinhos. Isso, tá, é mitologia também.
Mas aqui nós estamos falando de dois assuntos diferentes, correto? O Sabrabuçu era essa alavanca que impulsionava o cara a querer vir. Agora os monstros marinhos eram puxava para trás, né? O cara ficava com medo, não é? Dava aquela borrada. Ai, ai, ai. Monstro marinho pegando a gente aí, né? L'esprit de banda. E aí? Bom, e também quero lembrar você uma coisa que você já sabe, você fez ensino fundamental bem feito, está bem fundamentado. Você sabe que é o período pré-colonial, não é? Você sabe que aqueles 32 primeiros anos, 30 arredondado, aqueles 32 primeiros anos depois do achamento do Brasil, foram marcados por um absoluto desinteresse de Portugal pelo Brasil. Portugal estava mais focado no comércio com o Oriente. E aqui no Brasil, o que se fez? Exploração do pau-brasil, estabelecimento de feitorias, que são armazéns para estocar as toras de pau-brasil no litoral, então não houve colonização do interior. A mão de obra era do índio, que eles embromavam aí, dando a ele algumas bugigangas, e a gente chama isso de escambo, é a troca, ok? Ah, Vandinho, tô com dor no escambo. Não, aí escambo, o que você está falando é outra coisa, né? Toma um Sonrisal aí, faz uma endoscopia, que o seu estômago está doendo, então é outra coisa. Aqui eu estou falando do escambo de história do Brasil, tá bom? Ah, sabuga nós, Vandinho. É isso aí, tranquilo? Então, olha, aqui, nesses 30 primeiros anos, Portugal não achou motivos para investir nessa terra. Alguns historiadores, cronistas, chegam a falar de completo abandono do Brasil. Isso vai mudar, tá? Vai mudar. Calma aí que vai mudar. Por enquanto é isso. Galera, não morra, minha filha. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.